cursos superiores do agro vêm ganhando cada dia mais importância e relevância. Pesquisas e conteúdos que são trabalhados em laboratórios, sala de aula e dias de campo são levados na prática no dia a dia dos produtores rurais. O nosso convidado é Jansley Ferreira da Mata, doutor em agronomia com ênfase em produção vegetal e coordenador do curso de agronomia da Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui na unidade de Frutal. Começa agora mais um podcast do AgroAutech, um podcast do grupo MW Brasil. Bom, professor, coordenador, tudo bem? Eu que agradeço o convite. E aqui na UENG a gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão, então trabalha de uma forma geral com principalmente os agricultores, né? E a gente coloca aí, vão estar colocando futuramente esses alunos no mercado de trabalho, e isso é de grande importância que eles tenham um lado aí social para estar atendendo os produtores rurais e, consequentemente, colocando em prática tudo aquilo que eles viram nas aulas práticas e as aulas teóricas, isso aplicado junto ao produtor rural. Conseguimos muito aí com as pesquisas aumentar a produtividade e aumentando isso, consequentemente, tendo produto para exportação. Então aqui vocês conseguem tanto a teoria dos alunos quanto colocar eles já direto na prática, não é isso? E isso tem as disciplinas, todas as disciplinas que são aplicadas à engenharia agronômica, né? Elas têm uma parte prática, então nós estamos em crescimento, né, aqui em Frutal, e a gente está com uma área, né, uma região, nós estamos numa região muito produtiva, ciências agrárias aplicadas, e no entanto a gente conseguiu abrir também um curso de engenharia de alimentos, que é das ciências agrárias, e estamos correndo atrás aí do curso de medicina veterinária, né? Que a gente vê a necessidade de atender o produtor. Então, o produtor chega com as necessidades e a gente tem que estar pronto, né, para atender eles. Então, a gente precisa de profissionais qualificados e professores também para estar atendendo, né, as pesquisas e extensão que são desejadas por esses produtores rurais, que seja da parte pecuária ou a parte da agricultura. E qual que é o seu desafio como coordenador de entender que os alunos precisam de prática e os professores também precisam estar no meio para conseguir ensinar isso para eles? Então, eu como professor e coordenador, é difícil às vezes a gente ligar, né, a prática que o produtor precisa, a necessidade. Por isso que a gente tem visitas técnicas, onde eles relatam os problemas para nós naquela visita técnica, e junto está o professor ligado da área. Se esse professor que tem um conhecimento não esteja naquele momento, a gente entra em contato ou busca algumas pesquisas ou parcerias com outras universidades, né? Ou institutos, que nem a Embrapa, né? A empresa de Minas Gerais de pesquisa, ou até a extensão, que é a Emater, que a gente também trabalha bem. Legal. Como coordenador do curso de agronomia, numa região que a gente está, Minas, São Paulo, Sudeste, que é muito forte em agronegócio, você tem sentido que tem um aumento na procura dos jovens por cursos superiores direcionados para essa área? Sim, cada vez mais tem, principalmente quem conhece a terra em si, né, a propriedade rural. Então, quem tem esse conhecimento, que tem um avô que tem produção, tem um pai que tem produção, eles sempre querem buscar essa área. Então, a gente está numa região forte. Exemplo que a gente tem no Brasil hoje, para ter ideia, né, na pandemia, o agronegócio foi o único setor brasileiro que deu input aí, positivo na economia brasileira. Então, o PIB foi aproximadamente do agro, né, foi de 28% representando. Então, enquanto serviços, comércio caíram, né, o agronegócio estava aumentando. E com isso, gera emprego. Se aumenta a população, aumenta a alimentação, consequentemente, a gente tem que aumentar a produtividade e produção, né? E a gente precisa de pessoas tecnificadas com conhecimento nessa área. Então, o emprego, ele é muito importante, mas, relato muito para os alunos que vão no mercado de trabalho: vocês não vão ganhar milhões ao sair da universidade. Vocês vão fazer uma base, né? Então, aí sim, vocês começam, depois de 2 anos principalmente, que as empresas quase todas exigem experiência de 2 anos, então ganhando pouco, e depois sim eles vão estarem aí ganhando o que talvez é de direito ou mais, que é o CREA. Ele relata que é 6 salários mínimos, salário base do engenheiro agrônomo, né? Quem tem registro no CREA.
e a gente espera muito que o comércio, né, ou as empresas pagam o que é base, pelo menos. Mas, se eles forem para a área de revenda, muitas vezes as empresas dão comissão de venda. E nós temos alunos, né, que eles são muito dinâmicos hoje em empreendedorismo, eles veem inovação, desenvolvimento tecnológico dentro do agro, porque não tem como ficar sem a tecnologia. Então, eles começam a aplicar e melhorando a produtividade desse produtor. Então, consequentemente, eles vão ver a empresa, né, que está envolvida ou a instituição, o potencial desse aluno, principalmente no estágio, e depois eles já contratam esses alunos, né? Mas não o aluno tem que sair da caixinha dele, tá? Não adianta ele querer um emprego, que eu falo para eles, nós somos vitrines, né? Então a gente está ali à amostra, mas se você não relatar o que você quer e seu conhecimento, ninguém vai comprar você. Então você tem que sair dessa vitrine, né, com tudo que você aprendeu para ser valorizado e aparecer no mercado de trabalho. Então vão para fora, não fica na casa de vocês, né? Surgiu um emprego a 1.000 quilômetros daqui, vão fazer experiência, vão ter conhecimento, que daqui a uns tempos vocês estão aí sendo gerente de uma grande empresa, uma multinacional. Eu ia perguntar sobre tecnologia. Qual é a importância dos alunos terem essa relação com tecnologia dentro do agronegócio ainda na faculdade? Bom, a tecnologia, eu acho que hoje nenhum curso, né, nem que seja 1%, ele roda sem essa tecnologia. Mas o agro, ele está muito tecnificado, tá? Então, algumas informações, isto é, dinheiro, publicou, né, em 2019, empresas que estão aplicando em tecnologias sustentáveis para a agricultura. E isso é bem-vindo, tá? Porque você respeita o meio ambiente, o tripé, que é social, econômico e ambiental, e tem um retorno em cima disso. Então, minimizando essa mão de obra através da tecnologia aplicada. Hoje, os alunos, eles querem tudo, quer abraçar, então a iniciação científica dentro da universidade é muito importante, porque eles começam a ver com cada professor o que eles querem. Às vezes eles não gostam, eles trocam de professor, depois vem o TCC, né? Isso faz parte dentro da grade curricular do curso, essa transição do aluno entre os professores, né, para tentar tirar o conhecimento, maior parte. A maioria faz isso, né, e tem que fazer. E hoje todos querem ir para o drone, né, uma tecnologia que está aí despontando, né, mapeamento de áreas para identificação de pragas, identificação de doença por imagem. Então, eles querem esse lado. E também a parte de máquina de mecanização e topografia. Hoje, nós temos um laboratório de topografia excelente, temos 2 estações totais. Então, os alunos saem daqui fazendo todo tipo de levantamento topográfico, né? E na parte de máquinas de mecanização, a gente está chegando nos equipamentos, né, trator com tecnologia de bordo aqui na universidade, para pesquisa e também o aluno aprender isso, porque futuramente ele vai estar numa sala dirigindo um trator por satélite, né, um sensor, e não vai ter ninguém dentro desse equipamento. Então, isso já é uma realidade. E eles têm que aprender isso, né? E ver essa necessidade. Fora os programas, né? Que tem o CAD, que desde o começo lá, o primeiro período já vê Desentec utilizando o CAD, e eles ficam já doidos para ver essas tecnologias. Mas temos várias tecnologias de sementes, irrigação e drenagem. Então, ela é aplicada durante todo o curso, entomologia agrícola, né? Produção de insetos para controle biológico, de uma praga, né? De doenças, né? A gente trabalha com fungo, aí já está no mercado, né? Fungo que mumifica uma lagarta, então faz o controle biológico desse inseto que causa dano. Então, o que a gente poder minimizar de perdas, que é uma tecnologia, utilizando essas tecnologias, a gente aumenta a produtividade. Aumentando a produtividade, você não precisa ampliar a área, né? Para desmatando a área. Você utiliza aquilo que já tem, mas com uma maior quantidade de alimento. Então, essa produção junto com a exportação é que faz com que o nosso PIB do agro sobe. E como que tem chegado uma demanda por um agro mais sustentável? Tanto uma demanda interna dos alunos, quanto uma demanda do mercado para que esses alunos estejam preparados para ter uma visão mais sustentável do setor? É tanto uma interna de alguns alunos, muitos não querem trabalhar com a área ambiental, mas nós abrimos o curso de Engenharia Agronômica em Frutal, na época, com ênfase na área ambiental.
Então, nós pegamos o modelo do Sul. O Sul trabalha muito, os cursos de engenharia agronômica da região sul do Brasil trabalham muito com o lado ambiental. Então, a gente quis sair um pouquinho dessa caixinha que é só animal, somente tecnologia dentro da mecanização, culturas. A gente quis também aplicar o ambiental. Por quê? Porque as empresas querem. Se as empresas estão querendo pessoas que conhecem sobre controle biológico, que é para minimizar, ser mais sustentável, minimizar os impactos ambientais no meio ambiente, trabalhar com diversidade, voltar a respeitar, aplicar a legislação ambiental vigente, que nós temos que trabalhar também com plantas nativas. Então, isso e vários outros, né, fatores, isso nos levou com que a gente levasse esse foco do curso para a área ambiental. Isso é importante, tá? Então, que nem eu falei, então imagina você trabalhar com uma doença, né, e o manejo dessa doença sendo aplicado produtos naturais, tá? E não precisa de produto químico. Isso a gente está vivendo agora por conta da guerra, né? Então, a gente sabe que a Rússia é o maior país que entrega produtos fertilizantes químicos para o Brasil. E aí está parado, né? Então, o preço está lá em cima, a lei da oferta e procura, e, consequentemente, os representantes nacionais de produção que a gente tem, eles estão recomendando não aplicar por conta do valor que está e não acha. Então, nós temos aqui no município de Fronteira, com divisa com Frutal, a gente tem uma fazenda de produção orgânica, que a gente trabalha lá com pesquisa. E lá tem um idoso de mais de 90 anos que ele vai para campo, né? Então, é uma agricultura familiar. E ele relata que na época que ele era jovem, a produção não tinha um pacote tecnológico que era o químico, né? Fertilizante químico, inseticidas. Ele produzia com o que tinha. Ele trabalhava com mato, né? Incorporava ele como orgânico, então não precisava. Então, isso a gente está voltando nesse momento de guerra, né? Da Ucrânia com a Rússia, voltando esse antigamente, antes do pacote tecnológico, né? Então, lá em 1950, a gente está voltando, então, esse sistema produtivo, vendo que funciona, tá? Então, nós temos várias propriedades, não é só o convencional, né? Então, a gente está valorizando muito também o sistema agroecológico e orgânico que tem na nossa região. A gente contempla a região macro, tá pegando até o estado de São Paulo, que a gente está bem próximo à divisa aqui, então isso é uma realidade, tá? Então a gente não pode fugir dessa realidade, as necessidades dos produtores. A gente sabe que o agro é muito forte, né? E exige uma qualificação muito grande para entrar no mercado, porque é um campo muito amplo, né? Você acha que tem espaço para todo mundo no agro? Bom, quem quer trabalhar e tem uma cabeça de empreendedor, inovador, e tem, tá? E é o que eu falei, tem que sair da sua caixinha. Tem que ir onde tem a necessidade, né? Então, abraçar isso. Tem emprego, porque a engenharia agronômica das ciências agrárias é a mais antiga ciência, né? Que existe no Brasil. E então o pessoal também aposenta, né? Então a gente vai substituindo eles aí também, o mercado, é isso, né? A gente coloca aluno no mercado, formandos no mercado da área de ciências agrárias, e ele, querendo ou não, tem mercado de trabalho. A gente precisa de profissionais nessa área. Que nem eu falei, se o alimento aumenta, a produção vai ter que aumentar, tá? Seja agrícola ou pecuária. Então a gente chama de agropecuária ou agroindustrial, que pode atuar nessa área também. E cada vez mais eles necessitam de gente, profissionais mais qualificados. Então, se eu quero, o meu foco é uma multinacional, primeiro, o aluno ou o profissional, ele tem que focar também numa língua, né? Onde que ele quer, qual que é essa empresa, se ela é dos Estados Unidos, então vamos entrar no inglês, vamos ter uma base de inglês, que isso é muito importante, tá? Então, para você conquistar esse espaço aí no mercado de trabalho também, é mais uma oportunidade. Aí tem alguns que querem a área de educação, então precisa então entrar também de alguma língua, porque você tem que fazer um mestrado, exige o doutorado, né? Então, quem quer ir para esse lado? Ou estudar muito, focar sempre. Você quer um concurso do MAPA, Ministério da Agricultura, foca um ano, pega os editais antigos, né? Então foca ele, tá? E você vai sair muito bem na prova, porque eles mudam algumas coisas, mas você está preparado para fazer aquele estilo de avaliação que tem lá a prova, né? Que é que o edital do concurso contempla.
Muita gente ainda olha graduações, no geral, como desnecessárias, principalmente quando estão ligados a pessoas com altos cargos em grandes empresas. E o que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que quem quer alcançar um cargo importante, por mais que a gente vê pessoas que não têm estudo alcançando, é mérito deles, mas pode ter certeza que ele é um autodidata, alguma coisa ele tem, poliglota por si só, isso já aconteceu e acontece, né? Mas se você quer buscar oportunidades de ter uma remuneração melhor e um cargo melhor, busque uma universidade, estuda, tá? E faz uma especialização naquilo que você gosta. Bom, para finalizar, eu queria saber qual que é a sua visão sobre o mercado, tanto na questão acadêmica quanto na prática, né, do profissional no campo. E o que você espera dos próximos alunos que estão entrando para essa jornada no agronegócio? Bom, eu vejo o mercado como muito amplo dentro das ciências agrárias, né? Então, quem quer trabalhar, ele vai correr atrás e vai ter aí o seu, seja através do estágio, que já vai ficar na empresa, seja através de entrevista dentro de uma empresa, mas o aluno primeiro, ele tem que correr atrás, ele tem que querer, porque o conhecimento ele vai ter. A gente pensa assim, e agora, formei, o que eu vou fazer? Eu não sei nada. Não, tá enganado, tá? Eu já passei por isso, né? Todo mundo passa por isso e a gente começa a aplicar aquilo que a gente aprendeu e ver que a gente precisa só uma forma mais de ler, correr atrás dessa informação, daquele conhecimento que aquela empresa, naquele momento que eu estou, trabalha. Se ela trabalha com abacaxi, que é a nossa região que é forte nessa área, eu vou então ter o conhecimento do abacaxi, eu vou ser o melhor do abacaxi aqui na região, né? Então, mas você tem que correr atrás, tá? E quanto trabalhar, gente, o Brasil é muito forte, né? O agronegócio, ele, como diz, ele é espetacular por conta disso, porque a agricultura não para, então sempre está trabalhando. Emprego não faltou nessa pandemia, teve a contratação, aqui no Sudeste é onde que teve maior contratação, no Brasil o estado de São Paulo foi que contratou mais, então desemprego dentro do agronegócio, principalmente pensando em lavoura e pecuária, teve mais de 10 mil vagas, né, e contratou essas 10 mil vagas preencheram, seja ela com formação ou sem formação, porque a gente sabe que o homem do campo muitas vezes não precisa dessa formação. Tá? Mas tem que ter experiência. Então, o aluno vai ganhar experiência, ganha. Quando ele começa a procurar o professor para trabalhar com pesquisa dentro ou extensão dentro da universidade. Então, não é só o ensino, tá? A gente tem que dar aula, a gente trabalha com esses alunos, mas a gente tem que colocar eles no mercado de trabalho. E outra coisa, a pesquisa, ele tem como ganhar bolsa aqui dentro, né? Então, que forma? Trabalhar com iniciação científica, focar naquela determinada pesquisa, onde ele vai estar ligado ao produtor ou aquela propriedade para fazer aquela pesquisa, ou na área experimental. Então, ele vai conhecer aquela cultura que ele queira trabalhar. Então, a gente não faz um projeto de iniciação científica sozinho, a gente faz com o aluno. A gente questiona ele, com o que você gostaria de trabalhar? Mais uma vez, vou puxar sardinha para o abacaxi, aqui na nossa região, o cana, né? Ele quer trabalhar com cana, então ele vai pegar aquele professor que é expert em cana e ele vai estar sugando o conhecimento desse professor e em campo também, porque a pesquisa você vai para campo, você vai desmanchar esse experimento depois, vai conhecer toda a parte fisiológica, ecofisiologia da cultura e você vai entender tudo sobre aquela cultura e depois você vai entender sobre os efeitos climáticos, que tem algumas disciplinas, porque os fatores ambiental, eles podem também alterar a produção, né? Então a gente não tem esse controle, mas ele vai entender sobre isso, né? Onde ele vai buscar e o que fazer, tá? Então, aumento de produtividade para nós hoje é o mais interessante, principalmente pensando numa agricultura mais sustentável. Acho que é isso, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para alunos, futuros alunos formados? Não, eu acho que vou comentar alguma coisa, eu acho que são sonhos. Tá? Um exemplo, quando eu liguei para uma aluna que ela tinha passado na segunda chamada, e quando eu liguei, ela começou a chorar do outro lado, que era o sonho dela, que ela não tinha passado na primeira chamada, mas quando eu liguei, ela falou, não, amanhã eu vou ir chorando,
e gritava a mãe dela de felicidade. Eu acho que a gente trabalha com sonhos, né? Seja ele dentro do vestibular, seja ele dentro do curso, mas a gente quer que esses alunos eles trabalhem com a sociedade de forma justa e sustentável, mas dando atenção também para o ser humano. Nunca esquecer que nem sempre quem tem a formação é quem tem o conhecimento. Então, às vezes, aquele senhorzinho que está lá no campo, na enxada, que acorda às 5 horas da manhã e pega o sol do dia inteiro, tem muito mais conhecimento que a gente tem que respeitar muito eles e aprender com eles, tá? Então, isso é um ensinamento muito grande que a gente tem aí para os alunos e com os profissionais. Muito obrigada pela sua participação. Até o próximo podcast do Agrotech.